Tobey Maguire, o clássico Homem-Aranha do Sam Raimi, voltou para Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Andrew Garfield, o querido e espetacular Miranha, também retornou para Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Os fãs do Homem-Aranha realmente têm os seus desejos atendidos. Isso é, parcialmente. Isso porque tem duas coisas que os fãs do Homem-Aranha aguardam ansiosamente o retorno. A primeira delas é a continuação do desenho espetacular Homem-Aranha, que é considerada a melhor animação do Homem-Aranha de todos os tempos. Só que esse vídeo é para falar do outro pedido dos fãs do Homem-Aranha. Aliás, não só os fãs do Homem-Aranha, como fãs de jogos de celular. Isso porque eu estou falando do clássico, o inigualável Homem-Aranha Unlimited para mobile. Cara, eu joguei tanto esse game alguns anos atrás, mas tanto que o celular chegava a ficar quente e desligava. Era muito divertido. Ficar ali nos desafios, coletar os Homem-Aranhas do multiverso, era um negócio realmente viciante. Um dos melhores games de corrida sem fim que eu já joguei. Até que chegou um dia fatídico que do nada o jogo foi descontinuado. E saiu da App Store, saiu da Play Store e nunca mais foi possível jogar o game de forma legal. E no vídeo de hoje a gente vai entender exatamente tudo sobre o game. A história, os modos, os personagens que você podia desbloquear e também os motivos que fizeram o jogo ser descontinuado. O que realmente deu errado? É isso que a gente vai ver, roda a abertura e vamos lá! O Homem-Aranha Unlimited foi lançado em setembro de 2014 para iOS, Android e Windows Phone. Isso mesmo, Windows Phone, quem lembra? A desenvolvedora foi a empresa francesa Gameloft, que na época era uma das maiores empresas do mundo quando o assunto era jogos mobile. E imediatamente o jogo bombou. Vivíamos uma espécie de retomada do gênero Endless Run, por causa de games como Temple Run 2, Sonic Dash e Subway Surfer. Essencialmente, o jogo do Homem-Aranha era parecido com os demais. Havia uma pista infinita, nesse caso eram obstáculos de Nova York e inimigos do Homem-Aranha, e você desviava desses obstáculos utilizando o touchscreen. Cada tipo de obstáculo exigia um comando específico, e aos poucos você ia aprendendo e ficando cada vez mais rápido e ganhando mais pontos. Pois é, esse era o básico do jogo. Só que o game não era só isso, e ele tinha muitos diferenciais em relação aos demais. E o seu grande destaque estava no sistema de recompensas e no modo história. Porque enquanto você jogava, você coletava esses tubos amarelos e conseguia os cristais de ISO 8. A princípio, esses tubos amarelos parecem apenas itens que você usa para aumentar seus pontos. E isso sim é parcialmente verdade, mas você também usa para coletar recompensas. E esse sistema de recompensa estava ligado diretamente a como funcionava o modo história. Porque olha só, esse jogo ele tinha um modo história completo e separados por capítulos, e ainda por cima era sobre o multiverso do Homem-Aranha. E esse jogo mobile estava explorando o Aranhaverso muito antes de existir o filme do Aranhaverso. Claro que a franquia do Homem-Aranha já tinha explorado antes do Aranhaverso, como em jogos e em animações, mas aqui a gente está falando de um jogo para celular que era para ser só mais um Endless Run com o Homem-Aranha. Só que não foi, a Gameloft realmente se esforçou para trazer todo um lore e histórias do Homem-Aranha para esse game. E isso era muito grande, porque os outros Endless Runs que a gente tinha para celular, eles não tinham esse diferencial. Eles até eram divertidos, mas eles não tinham o conteúdo de Homem-Aranha. Eles não tinham o lore do Homem-Aranha. Não tinha as roupas alternativas do Homem-Aranha. O Homem-Aranha do multiverso, o Venom, a Black Cat. Não tinha isso. A história sobre o multiverso em formato de capítulos. Era tudo muito Homem-Aranha. A própria identidade dos menus era muito Homem-Aranha. E isso já na largada tornava o jogo extremamente único. Mas claro que o jogo não faria 30% do sucesso se o gameplay não fosse bom. E para um Endless Run, esse jogo era muito bom. Isso porque não era só ficar correndo e desviando os objetos. Ele realmente forçava uma quebra de gameplay
como por exemplo, o sistema de web swing. Eventualmente você chegava numa marca e tinha que usar a teia para navegar entre um prédio e outro. E isso criava uma quebra de ritmo que deixava o jogo muito mais divertido. E além disso, também tinha um sistema de boss. Algo que o jogo tinha um certo orgulho, porque já no modo tutorial, você era apresentado ao primeiro chefe, que era o Duende Dourado. E pessoal, vocês estão olhando isso? Sim, são cutscenes. Cutscenes num jogo de celular em 2014, quando a melhor coisa para jogar era Angry Birds e Flappy Bird. Isso mostra o quanto que a equipe que estava desenvolvendo o jogo realmente se puxou ao limite para fazer o melhor Endless Run possível. E logo depois que a gente completava essa cutscene, que era o fim do primeiro tutorial, a gente começava o primeiro capítulo do jogo, que se chamava Night of the Goblins, na qual o grande objetivo era derrotar os Duendes Verdes do multiverso. E tecnicamente eles não são Duende Verde, cada um tem uma cor. Tinha o Duende Cinza, o Duende Dourado, o Duende Verde, por aí vai. E bem, esse primeiro capítulo também servia como uma espécie de grande tutorial de todas as mecânicas do jogo. A primeira missão era derrotar o Duende Dourado pra valer. Algo relativamente bem simples que você fazia depois de passar por esses botões e usar uma sequência de combos, o que era muito satisfatório de fazer no game. Você ficava apertando e dando golpe no Duende, era muito bom. E bem, quando você completava isso, você realmente terminava a fase. E eu simplesmente adorava isso. Porque assim, eu jogava o Temple Run na época, e o Temple Run ele não tinha missões. Você ficava jogando, tentando quebrar o seu recorde. O jogo do Homem-Aranha não. Ele te dava missões, objetivos, e você podia completar a fase. Tinha início, meio e fim. E pelo menos pra mim, isso era excelente, porque entre o modo infinito e o modo com missões, eu prefiro o modo com missões. Porque o modo infinito, ele era legal. E eu jogava bastante o modo infinito. Só que ele pode ficar enjoativo depois de você jogar bastante. E para um jogo desse nível ter sucesso, é importante conseguir equilibrar o sistema de recompensa com o sistema de fase. E eles conseguiram fazer isso exatamente nesse game, e eu acho que isso é um dos motivos dele fazer tanto sucesso, principalmente no início. E bem, logo que você completava a primeira missão, você automaticamente dava level up, e o seu Homem-Aranha ia para o level 2. O seu caminho abria para duas missões, uma extra e outra principal. A extra consistia em derrotar 8 inimigos, coisa super fácil. Depois que você conseguir completar algumas missões, você podia recrutar o primeiro Homem-Aranha do Aranhaverso. E o detalhe aqui é que para você recrutar os Homens-Aranha, você gastava esses cristais rosas aqui, que você conseguia ao longo do jogo. E você então utiliza esse Homem-Aranha nas missões seguintes, e que exploram mais as mecânicas do game, mostrando outros mapas, como por exemplo, o prédio da Oxcorp. E novamente, tudo isso era incrível, porque todas essas mecânicas se misturavam com a história do jogo e com o próprio gameplay. A história falava que você tinha que ir para Oscorp, e aí você fazia uma missão para chegar na Oscorp, e na missão seguinte você estava dentro do mapa da Oscorp. Então você percebia uma evolução narrativa, e isso incentivava você a jogar ainda mais. E também no modo infinito, você também podia ter essas transições. Você tá em Nova York, você tá dentro da Oscorp, depois você vai pra base no ar. E tudo isso no meio de uma transição envolvendo uma cutscene super legal. Então esse jogo, ele tinha tudo. E enquanto eu falo aqui, vocês devem estar com a impressão que eu amava incondicionalmente esse jogo. E assim, isso é parcialmente verdade. Porque a parte do gameplay, ótima, excelente. Só que o jogo também tinha aqueles vícios de jogos mobile. E ele tinha um sistema de gacha para você gastar dinheiro de fato dentro do jogo e ficar comprando cristais para poder recrutar mais Homens-Aranha. E esse, infelizmente, era o grande defeito do game. Todos os outros jogos mobile tinham esse problema e o jogo do Homem-Aranha não fugia disso. Ainda mais porque esse era um jogo da Gameloft e a Gameloft nunca fugia disso. Uma coisa que eu simplesmente odiava era o sistema de energia. Você tinha 5 energias e cada uma era usada para uma ação de jogar. Você até recuperava a energia a cada 10 minutos, mas havia um limite disso por dia. E isso daqui era algo muito comum na época em jogos mobile e jogos do Facebook. E olha, sinceramente, eu nunca entendi porque eles colocavam essa mecânica nesses jogos. Porque na minha opinião, mais afastava o jogador para acabar esquecendo o jogo do
que propriamente incentivar ele a continuar jogando. E eventualmente esse foi um dos grandes motivos de eu acabar deixando o jogo de lado. E além disso, o game tinha um sistema de requerimentos para entrar nas missões. Ou seja, não bastava você completar as missões, você tinha que ter X coisas. E no início, o jogo pede relativamente pouco. Mas à medida que você vai avançando, o game pede mais cristais e um poder multiplicador de pontos do Spider muito alto. E isso daqui era muito chato, porque eu queria jogar o modo história. E para jogar o modo história, eu tinha que ter um multiplicador alto do Homem-Aranha. Tipo 3.5, 4.5, 6? E para conseguir aumentar esse multiplicador, eu tinha que jogar o modo Unlimited. Só que isso poderia levar várias e várias horas para eu conseguir mais experiência. E tudo isso, na verdade, era um grande sistema de gacha para você comprar mais cristais e conseguir multiplicar um pouco mais rápido esse sistema de pontos do Homem-Aranha. E isso daqui era um problema que quase todos os jogos mobiles tinham na época, e tem até hoje, diga-se de passagem. Infelizmente, isso é uma praga que saiu até dos jogos mobile e se instaurou nos consoles, né? Uma coisa horrorosa. Assim, ó, eu sei que o jogo na época era de graça e de alguma forma o jogo tinha que dar lucro para a empresa. Beleza, isso faz parte. Só que assim, ó, sei lá, eu iria preferir que o jogo custasse 20, 30 reais e nunca aparecer uma propaganda ou ficar pedindo para eu ficar farmando XP do que ficar jogando o jogo por 5 horas seguidas para conseguir 5 cristais para daí ver se eu conseguia o Homem-Aranha, que não era garantia que eu iria poder dar o level up depois. E esse era o problema. Até porque o game tinha propaganda no meio dele. E você podia ficar assistindo propaganda dentro do game para ganhar recompensas. Ou seja, os famosos cristais. E aí você viu a maldade do jogo, né? Eventualmente as coisas ficavam tão caras que poderia valer mais a pena ficar assistindo propaganda e ganhando recompensas. De qualquer jeito, o jogo era viciante e muito por causa do sistema de recrutamento e de fusão. Porque além de recrutar os Spiders de outras dimensões, eles tinham níveis de raridades e levels. Quanto mais estrela, maior o limite de level. E, consequentemente, mais pontos você ganharia no jogo. E esse mecanismo não tinha nada demais, outros jogos Endless Runs tinham isso. Só que aqui entra o fator Homem-Aranha. E que nenhum outro jogo tinha fator Homem-Aranha. Porque as recompensas envolviam outras roupas do Homem-Aranha. E aqui era simplesmente viciante você ficar apertando o botão do recrutamento, abrindo um portal e vendo se você recebia o Miranha que você não tinha. E eu confesso pra vocês, eu não deveria sentir nostalgia por isso. Isso era, porque eu reconheço, isso era um sistema de gacha horroroso. Mas fazer o quê? Eu fui fisgado na época e ficava apertando o botão do recrutamento ali pra ver se aparecia um Homem-Aranha que eu não tinha. E isso porque os trajes eram demais. Os trajes eram demais. Tinha esse Battle Damage que lembrava o Homem-Aranha lá do Sam Raimi. Tinha o do Guerras Secretas moderno. O traje com sacola no rosto do Quarteto Fantástico. Apenas Peter Parker, Mary Jane, Tia Meia-Aranha, Venom, Black Cat. E um dos meus favoritos era o Homem-Aranha Ben Reilly. Gente, era uma infinidade de personagens e todos eles eram muito legais. E outra coisa que destacava o game eram os gráficos. Poxa, os gráficos eram realmente detalhados para um game mobile e muito bem estilizados com a temática Homem-Aranha. Tudo ficava muito parecido com um jogo de console da era do PlayStation 2. Lembrando até o saudoso Ultimate Spider-Man dos anos 2000. Só que tanto detalhe gráfico acabava exigindo um celular bem poderoso para executar tudo fluidamente bem. E na época do jogo eu tinha um Windows Phone. Sim, eu tinha um Windows Phone e eu achava demais aquele design do Windows Phone. Mas o grande problema do meu celular é que ele não conseguia rodar o game 100% liso. E eu imagino que outras pessoas também tinham exatamente o mesmo problema. Porque para rodar o jogo 100% bem, era só o iPhone. Então eu imagino que boa parte da população brasileira que jogou esse game na época, com certeza teve que enfrentar esses mesmos problemas que eu, que era a queda de frames. E isso passava a ser um problema quando você ficava um pouco melhor no game e conseguia fazer runs longas. O FPS era essencial para você não errar o tempo do toque na tela. E isso podia resultar em mortes injustas. E eu lembro muito bem da sensação de raiva de ter mortes injustas por causa do FPS. Cara, era muito frustrante.
talvez se o jogo fosse relançado nos dias de hoje, isso não fosse tanto problema. Afinal, os celulares de hoje estão bem mais potentes do que no passado, e um Endless Run super potente hoje com bons gráficos não é tão exigente quanto era anos atrás. Contudo, a gente não pode esquecer das atualizações que o game foi recebendo ao longo do tempo. Uma das coisas que acabou mudando foi o sistema de recrutamento, porque não era apenas personagens, e sim pedaços dos personagens para você coletar e formar o personagem. E esse sistema era um pouco mais justo, porque ele meio que garantia que eventualmente você com certeza teria o personagem que você quer. Só que assim, não mudou só o sistema de recompensa, porque essas atualizações do jogo ao longo dos anos realmente foram muito boas pro game. Afinal, o jogo durou de 2014 até 2019. Foram mais de 30 atualizações para correções de bugs e adições de novos modos e personagens. Algum tempo depois que o jogo foi lançado, começamos a ter os eventos. Esse era um modo limitado a um certo tempo. Geralmente no final do evento você conseguia alguma recompensa grande, como um novo personagem. O primeiro grande evento envolvia o Aranhaverso e durou mais ou menos até abril de 2015, quando foi substituído por um evento chamado The Great Hunt. O terceiro grande evento se chamou a Ilha Aranha. E em 2016 tivemos uma atualização que finalmente colocou o aguardado Venom, que era o personagem mais desejado desde o início que o jogo foi lançado. E em 2018 tivemos um evento para celebrar junto com Guerra Infinita. Mas, infelizmente, não tivemos um evento para Ultimato, pois a última atualização do game aconteceu em dezembro de 2018, e o Ultimato só foi sair em 2019. E assim, eu pesquisei bastante na internet para encontrar outras informações de eventos, mas infelizmente todas essas informações são muito restritas à época, até porque hoje é simplesmente impossível jogar qualquer um desses eventos. Tá tudo bloqueado por causa dos servidores. O modo história também recebia constantes atualizações, recebendo novos capítulos. O primeiro capítulo do modo história era a Noite dos Goblins. O segundo era Aves de Rapina com um abutre. O terceiro era do Electro, o quarto do Homem-Areia, o quinto com o Dr. Octopus e o sexto com o Mistério. E o pior de tudo é que o capítulo 6 terminava com um cliffhanger com esses seres aqui na luz. E o modo história nunca teve uma conclusão. E é aqui que a gente chega no ponto mais triste desse vídeo, que são os motivos desse game ter sido cancelado. No dia 28 de dezembro de 2018, a Gameloft anunciou que o game não iria mais receber atualizações e que os jogadores poderiam continuar jogando o game com os servidores ligados até o dia 31 de março de 2019. Depois disso, os servidores foram desligados e só era possível jogar no modo infinito. E também detalhe que você não podia deletar o jogo do seu celular, porque se você deletasse, já era. E isso porque o jogo foi removido da Play Store e da Apple Store. E deu, não tinha mais recompensa, não tinha mais modo história, não tinha mais nada. Era o jogo na sua forma mais bruta. E bem, todo esse anúncio do descontinuamento do jogo acabou chocando os fãs do Homem-Aranha. E principalmente porque o Homem-Aranha estava em alta naquele momento. Tínhamos acabado de receber o jogo do PlayStation 4, havia o hype para o filme Homem-Aranha Longe de Casa, que seria lançado no ano seguinte, e simplesmente parecia loucura remover um jogo do Homem-Aranha em qualquer loja mobile. E isso de fato era verdade, era loucura. O jogo saiu da loja por motivos contratuais. A Gameloft tinha os direitos de jogos do Homem-Aranha para mobile, junto com a Marvel. Mas aquele contrato só iria até o final do ano fiscal de 2018. Ou seja, até 31 de março de 2019. Exatamente a data que o jogo foi removido das lojas. Ah, Gabriel, mas por que o contrato não foi renegociado? E infelizmente, esse é o ponto que ninguém sabe. Especula-se que a culpa tenha sido da Marvel, porque a Gameloft queria continuar mantendo o jogo. A Marvel teria sido a culpada em não permitir que o contrato fosse renovado. Até porque ela que tem os direitos do Homem-Aranha nessa área do mobile, e ela licenciava a franquia do Homem-Aranha para a Gameloft. E assim, todos os contratos que a Gameloft tinha com a Marvel foram encerrados. Tinha um outro jogo do Homem-Aranha para celular, que era do Amazing Spider-Man, que também foi removido.
E depois disso, a Gameloft nunca mais fez jogos envolvendo heróis da Marvel. E a Disney, depois disso, continuou terceirizando jogos mobile. Porque se você colocar na App Store hoje e colocar Homem-Aranha, não tem jogo do Homem-Aranha. O que é realmente surpreendente, considerando o sucesso do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E do Longe de Casa também. São 2 filmes com bilheterias gigantes. E hoje você não tem um jogo do Homem-Aranha solo na rede mobile. Eu, sinceramente, não consigo entender como que uma empresa como a Disney não coloca o jogo do Homem-Aranha lá. Parece que eles estão rasgando dinheiro. Pois é, mas eles estão rasgando dinheiro. No máximo que você vai encontrar são jogos clones do Homem-Aranha ou versões não autorizadas. O que realmente tem lá são jogos da Marvel, isso sim. E existe uma versão desse jogo do Homem-Aranha Unlimited para arcade, que é possível encontrar em algumas lojas nos Estados Unidos. É uma versão levemente modificada, mas o gameplay segue sendo o mesmo. E bem, aqui a gente chega no final da história desse jogo. Infelizmente o jogo foi removido e nunca mais retornou. A única forma de fato jogar esse game hoje é através de jogos Android com o arquivo original APK do game. E mesmo assim você não vai poder jogar todo o jogo. Você vai estar limitado à parte essencial do jogo, porque os servidores do game estão desligados e provavelmente nunca mais vão voltar. Revisitar esse jogo foi muito bom, porque eu tenho muita nostalgia por ele. Eu gosto demais. Apesar de todos esses problemas envolvendo o sistema de gacha do jogo, eu gostava muito das recompensas envolvendo os aranhas. E também o modo de corrida, que era muito divertido. E entre todos os outros Endless Runs, esse era o meu favorito, com certeza. E eu imagino que outras pessoas tenham muita nostalgia por causa desse jogo, justamente porque ele foi removido das lojas e não tem mais como jogar. E a gente sempre lembra com muito carinho sobre cada detalhe do jogo, um dia desejando que o jogo seja refeito ou relançado nas lojas do mobile. O jogo era perfeito? Com certeza não. O jogo tinha um sistema de gacha bem exagerado? Com certeza sim. Mas isso impedia que eu gostasse do jogo? Não. No final do dia, esse era um jogo muito divertido, que eu gostava muito, muito mesmo de jogar, principalmente enquanto que eu estava esperando alguma coisa fora de casa. E era um jogo muito divertido para você passar 5, 10 minutos entre uma fila e outra. E de uma forma geral, eu amava as coisas exclusivas do jogo, como aquele web swing que você ficava apertando na tela e os boss. Isso dava uma diferenciada muito boa nos demais jogos de Endless Run. E com certeza é um dos jogos mais divertidos que eu já tive no celular. Apesar de sim, ele ficar bem devagar no Windows Phone na época. Enfim, esse jogo era bom demais. Mas isso daqui é só minha opinião. Galera, por favor, comentem aqui se vocês sentem nostalgia por esse game e se vocês gostariam que fizessem um remake do Homem-Aranha Unlimited. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo do jogo Homem-Aranha Unlimited. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!